Depois do caso com a mãe de Devran, Azize e os irmãos comentam que já esperava que a situação chegasse àquele ponto e decidem tentar suportar o comportamento de Pervin por mais algum tempo. Eles lembram que ela gritou com todo sem motivo e preferem deixar o assunto de lado para se concentrar no problema de Samet. Em seguida, perguntam sobre a avaliação do médico. Os irmãos recebem a informação de que Samet poderá realizar a cirurgia dentro de alguns dias. Todos consideram a notícia positiva e perguntam se, depois do procedimento, o menino realmente ficará bem. A resposta é que, se tudo correr como esperado, Samet terá boas chances de se recuperar. O médico é conhecido e considerado competente, o que aumenta a confiança da família. Diante disso, surge a preocupação com a demora para realizar a cirurgia. Eles decidem que precisam agir rapidamente, mas descobrem que o procedimento custa cerca de R$1,5 milhão. O valor preocupa a todos, já que a família não sabe de onde conseguirá o dinheiro. Fidan começa a chorar diante da situação. Azize tenta acalmá-la e pede que não desista, principalmente porque as crianças podem vê-la abatida. Ela admite que está muito nervosa e que sente que não consegue suportar mais aquela pressão. Mesmo assim, Semo afirma que já possui uma parte do dinheiro e que continuará trabalhando para conseguir o restante. A família começa então a pensar em outras maneiras de reunir o valor necessário. Azize também irá vender a pulseira. Uma das possibilidades é pedir ajuda a Devran. Porém, eles lembram que a situação financeira dele também não está boa e que já ouviram isso da própria mãe dele. Por esse motivo, preferem não colocá-lo em uma situação difícil e decidem tentar resolver o problema sozinhos. Ainda assim, eles reconhecem que, mesmo que a ajuda não seja suficiente para cobrir todo o custo, qualquer quantia poderá contribuir para alcançar o valor necessário para a cirurgia de Samet. Enquanto isso, Devran encontra a mãe machucada e se aproxima para ajudá-la. Ele pergunta se ela está bem e quer saber como aquilo aconteceu. A mãe explica que se machucou ao tropeçar em um brinquedo que pertencia a um dos irmãos de Azize. Devran estranha a situação e pergunta por que ela está tão preocupada com Azize. A mãe responde que tentou perguntar algo a ela, mas Azize foi embora antes de explicar o que estava acontecendo. Ela afirma que pretende conversar com Azize quando ela voltar e pede que Devran não se preocupe. Em seguida, Devran pergunta pelas crianças. Ele descobre que estão na casa do tio. Do outro lado, os irmãos ainda estão preocupados e continuam discutindo como conseguir o dinheiro para a cirurgia de Samet. Zeliha sugere pedir ajuda a Devran, mas Azize pede que o assunto seja encerrado. Ela não quer contar nada a Devran porque entende que ele já está enfrentando problemas pessoais e não precisa receber mais uma preocupação. Em seguida, Semo pergunta por Duigu. A resposta é que ela está bem e que não há necessidade de continuar procurando por ela. A família decide deixar essa questão de lado e concentrar todos os esforços na recuperação de Samet. Quando Devran chega, questiona por que a família está ali e lembra que havia pedido que cuidassem de sua mãe. Eles descobrem que ela sofreu uma queda depois de tropeçar em objetos das crianças. Devran pergunta se Azize foi ao médico e descobre que ela esteve com um profissional depois que sua mãe os expulsou de casa. Ele pede desculpas pela maneira como reagiu ao encontrar a mãe machucada e pergunta o que o médico disse. A conversa volta para Samet. Devran pergunta se o menino poderá realizar a cirurgia em breve. Eles explicam que já estão cuidando dessa questão e que existe um médico que poderá acompanhar o caso. Devran é orientado a não se preocupar e a deixar que a família organize os próximos passos. Depois, todos decidem voltar para casa e levar as crianças. Devran segue seu caminho e deixa os demais familiares decidirem onde ficar. Samet também demonstra disposição para ir junto, principalmente porque não quer deixar a irmã sozinha. Enquanto isso, Yusuf e Asmet reúnem os moradores do bairro para falar sobre a situação de Samet. Ele começa lembrando que todos naquela comunidade já passaram por momentos difíceis juntos. Ao longo dos anos, houve discussões e desentendimentos, mas também houve união quando alguém precisou de ajuda. Yusuf então explica que o problema atual envolve Samet, o menino que faz parte da família dos novos vizinhos. Ele conta que Samet é pequeno, mas tem um grande coração, e que os médicos descobriram um orifício no coração dele. Por causa disso, o menino precisa passar por uma cirurgia com urgência. O problema é que a família não conseguiu reunir o dinheiro necessário para pagar o procedimento. Yusuf lembra que, naquele bairro, quando uma pessoa enfrenta uma dificuldade, os outros moradores costumam ajudar. Por isso, ele pede que todos se unam novamente para arrecadar o valor da cirurgia. Os moradores concordam com a ideia e começam a contribuir com o dinheiro que têm.
Asmet também coloca todo o dinheiro que carrega consigo na arrecadação e pede que cada pessoa doe aquilo que puder. A iniciativa rapidamente ganha força. Um dos moradores entrega uma quantia e Yusuf agradece. Em seguida, ele pede que outros moradores também participem, reforçando que o objetivo é conseguir salvar Samet. Até pessoas que normalmente não costumavam ajudar começam a contribuir. Yusuf se surpreende com algumas atitudes e continua organizando a arrecadação. No final, Yusuf entrega o dinheiro para que ele seja levado a outras pessoas do bairro. A ideia é continuar passando de porta em porta para que cada morador possa contribuir com o que tiver. A mobilização mostra que, diante da doença de Samet, os moradores deixam de lado antigas diferenças e se unem para tentar conseguir o dinheiro necessário para a cirurgia do menino. Do outro lado do bairro, Renzi questiona Nekla sobre a decisão de ter um filho. Ela quer saber o que a filha pretende fazer caso realmente siga em frente com a gravidez e crie a criança sem o pai. Nekla, porém, explica que ela e Erkan são casados e que ele também quer ter o filho. A mãe e Melis não acreditam que Erkan vá permanecer ao lado dela. Ela argumenta que, depois de ver o menino no hospital, ele poderá voltar para outra mulher e acabar deixando a filha sozinha. Nekla rejeita essa possibilidade e afirma que Erkan continuará voltando para casa, pois agora existe uma criança que também é responsabilidade dele. A situação fica ainda mais complicada quando Nekla tenta ligar e explica que Erkan não está atendendo ao telefone. Segundo ela, ele havia enviado uma mensagem informando que o filho estava enfrentando um problema de saúde, por isso, não conseguiu continuar falando com ela. Mesmo diante das dúvidas da família, ela decide que irá ao hospital na manhã seguinte para resolver a situação. No hospital, Erkan aparece e vê o filho. A ex-esposa pede que ele permaneça ao lado da criança e ajude nos cuidados. A mãe da mulher também deixa claro que a filha não ficará desamparada e afirma que vai providenciar pessoas para ajudá-la. Erkan então é pressionado a ir embora, mas Shermin deixa claro que não pretende se divorciar dele. Erkan tenta explicar que está passando por um momento difícil, dizendo que tem andado pelas ruas sem conseguir comer direito por causa da preocupação e do arrependimento. De volta ao bairro, exatamente na casa de Devra, Perfin critica Azize e reclama que ela não cuida da casa nem prepara comida. Devran pede que ela pare de pressionar. Devran decide preparar alguma coisa para comer e leva Samet para ajudá-lo. Enquanto Azize ajuda a mãe de Devran a se levantar e tomar banho. Os dois vão até a cozinha para verificar o que há na geladeira. Eles encontram tomates, ovos, pimentões e procuram também cebola e manteiga para preparar uma refeição simples. Durante a preparação, Devran tenta distrair o menino e manter o ambiente tranquilo. Em determinado momento, Samet faz uma pergunta inesperada a Devra. Ele pergunta sobre a morte e quer saber o que acontece depois que uma pessoa morre. Devran tenta explicar que Samet não vai morrer, que ele fará a cirurgia e ficará bem. O menino, porém, continua curioso e pergunta se Devran já perdeu alguém que amava. Devran admite que sim. Ele comenta que chegou a esquecer a voz dessa pessoa, mas ainda se lembra do silêncio que ficou depois da perda. Ao perceber que a conversa está ficando difícil, ele muda de assunto e pede ao menino que continue ajudando na cozinha. Pouco depois, Samet pergunta se Devran está chateado com ele. Devran nega e explica que não há motivo para ficar triste, reforçando que nada de ruim vai acontecer com o menino. Enquanto corta a cebola, Devran brinca dizendo que seus olhos começam a lacrimejar imediatamente quando mexe com ela. Samet continua ao seu lado, tentando ajudar. No banheiro, Azize ajuda Perfin a tomar banho. A mulher reclama que ela está fazendo movimentos bruscos e que isso está causando dor. Azize explica que está tentando cuidar dela e que deixou os próprios problemas de lado para ficar ao seu lado. Mesmo assim, pergunta o que pode fazer para que ela se sinta melhor. Nesse momento, a conversa muda de assunto. Ela pergunta qual é exatamente o problema de Samet, e Azize explica que o menino tem um orifício no coração. Ela então quer saber se existe tratamento para a doença. Azize confirma que sim e que Samet poderá ser tratado por meio de uma cirurgia. A informação traz um breve alívio, mas a mulher logo começa a falar sobre o próprio sofrimento. Ela revela que carrega uma ferida profunda causada pelo passado com Vanhab. Segundo ela, durante toda a vida tentou cuidar dele, chegou a ajudá-lo em momentos difíceis, mas acabou sendo traída quando ele se envolveu com outra mulher. Então surge uma revelação ainda mais séria. Ela descobre que Firat pode ser filho de Vanhab. Assustada com as possíveis consequências, ela pede a Azize que não conte nada ao próprio filho. Ela teme que, se Devran descobrir a verdade sobre a origem de Firat,
Toda a família que ela passou a vida protegendo seja destruída. Azize percebe a gravidade do segredo e promete que não contará nada a ninguém. A partir desse momento, ela passa a carregar uma informação que pode mudar completamente a relação entre as famílias. Mais tarde, Samet continua preocupado com a cirurgia e pergunta à irmã se os médicos realmente vão abrir seu peito. Ela tenta tranquilizá-lo e explica que o corte será pequeno. Para facilitar o entendimento, faz uma comparação com o rádio que precisava ser aberto para ser consertado e depois fechado novamente. A conversa acontece durante a noite. Devran entra no quarto para pegar as coisas para dormir na sala. Samet, porém, o chama para ficar junto deles, já que todos estão acostumados a dormir próximos uns dos outros. Devran hesita por um momento, mas acaba ficando. Samet então pergunta novamente sobre a cirurgia. Ele explica que talvez os irmãos estejam escondendo alguma coisa para não deixá-lo preocupado, mas acredita que Devran não faria isso. Por isso, pede que ele conte exatamente como será o procedimento. Devran tenta explicar de uma maneira simples. Ele compara o orifício no coração de Samet a uma pequena janela aberta. Segundo ele, os médicos vão fechar essa abertura enquanto o menino estiver dormindo, para que ele não sinta dor. Depois da cirurgia, Samet precisará de alguns dias para se recuperar e poderá voltar à rotina. A explicação deixa Samet mais tranquilo, e ele acaba adormecendo antes mesmo de ouvir toda a resposta.